E um fato curioso é que eu assistia às programações do R.R. Soares na Bandeirantes, que tinha aquela música Estou seguindo a Jesus Cristo. Minha mãe colocava aquilo à noite e ficava ouvindo. E eu lembro que começava o momento do testemunho, que ele falava: ô meu irmão, vai ali, entrega o microfone pra irmãzinha ali, pra senhora. Conta a bênção, minha irmã, eu fui curada, Jesus me curou, tal. Era somente testemunho de cura e tinha alguns casos de pessoas que diziam o seguinte: não, missionário, eu estava enfermo e Deus me curou. A minha vida estava totalmente uma desgraça. Aí eu comecei a vir aqui no culto e a minha vida financeira transbordou. Hoje eu sou próspero, eu sou empresário, eu sou o mais rico da cidade. E ele só pedia para contar os testemunhos que eram assim, né, extraordinários. E eu comecei a desconfiar assim, meu Deus. E a pregação? Ele pregava aproximadamente uns 10 ou 15 minutos, porque como é uma programação de TV, então não podia ficar se estendendo, tinha que ter uma programação que tivesse entretenimento, para que o povo ficasse ali ouvindo e assistindo aquela baboseira, essa é a verdade. Eu comecei a desconfiar de muitas coisas. Tem um vídeo que ele disse que a salvação está ligada ao dízimo, e se você não dá o dízimo, você não é salvo. Você é dizimista porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta que ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. E durante as programações, depois que ele pregava a palavra, ele ficava fazendo um apelo para que as pessoas adquirissem ali um carnê, né? É como se você fosse um patrocinador do programa. Sabe muito bem, né? Aí eu falei, rapaz, isso tá errado, tá errado. Aí eu comecei a questionar minha mãe na época, eu não lembro o que eu perguntei pra ela. Minha mãe também, ela nunca foi crente, né? Ela assistia qualquer coisa que aparecia na TV. Então tem coisas que ela não sabia responder. Às vezes ela respondia, é assim porque é assim, sabe? Aí eu fui pesquisar novamente, eu descobri que ele era do movimento neopentecostal e parei de assistir ele. E depois, com o tempo, eu comecei a ver alguns vídeos que eram estranhos demais. Até mesmo, né, eu vi um vídeo de um pastor que faz parte da igreja dele, não sei se é pastor ou missionário, que estava vendendo um sabão em pó ungido para tirar suas enfermidades, sei lá, o espírito estranho que estava em você. Então perceba que ele bebeu muito da teologia da prosperidade, porque ele ficava pedindo dinheiro a todo momento. Eu falava, gente, tá errado isso daí, tá errado. Cadê a palavra de Deus? Às vezes eu ia abrir a Bíblia, ele não explicava o texto. E ele, às vezes, abria somente em passagens que falavam sobre cura. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas, para comover as pessoas. E ele ensina que, se você declarar com fé, vai conquistar saúde, dinheiro e vitória. Além disso, prega que quem não dá o dízimo não pode ser salvo. Uma afirmação completamente contrária à Bíblia. E essa teologia cria uma fé baseada em troca com Deus, e não na graça e soberania dele. Ou seja, é barganha. Deus, eu faço por onde e eu quero receber algo, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. E se o Senhor é o Deus do ouro e da prata, os seus filhos têm que receber a sua herança. É tipo isso. E tem um vídeo que saiu em uma reportagem de jornal muito importante, que mostra um senhor testemunhando o milagre dele. Entretanto, esse senhor testemunhou mais de 10 vezes o mesmo milagre, acontecendo na mesma igreja. Então, era uma doença que ele dizia que estava curado. Só que todo culto ele falava, Deus me curou, não me curou, Deus me curou, não me curou. Parece uma coisa meio armada, sabe? Então, isso me constrangeu bastante e eu acabei abandonando a forma de pregação do R.R. Soares. Na verdade, ele não pregava, né? E eu lembro de uma época que eu tinha um CD dele que eu recebi da minha mãe, que eu acho que minha mãe foi na igreja dele, recebeu um CD. Eu acho que naquela época distribuía CD, onde tinha as pregações dele. E teve uma pregação que ele fez em Gênesis. Eu lembro muito bem que ele falou sobre Adão e Eva e o pecado. Foi até uma pregação boa, né? Mas essa pregação é muito antiga dele. Só que no fim do sermão ele começou a falar sobre maldição hereditária, um monte de coisa, e eu estava aceitando tudo, né? Aí eu vi realmente que não era nada bíblico. Então é por esses motivos que hoje eu não ouço mais o missionário R.R. Soares.